Você já foi um fingido? Como assim? Finja ser até você ser. Na verdade, o que eu queria fazer um conteúdo diferente, pessoal, do que normalmente eu faço. Eu já toquei mais ou menos nesse tema nos conteúdos anteriores, mais ou menos acho que um ano atrás. Só que eu resolvi fazer de uma forma diferente. Assim, mais dinâmico, um vídeo mais curto, porém bem incisivo. Um vídeo que vá realmente de encontro às nossas necessidades. O que você mais precisa neste momento. E, na verdade, é uma coisa bem simples, básica, só que o que acontece? A gente acaba deixando passar despercebido essa situação. E normalmente a gente vê as reclamações das pessoas na sua vida financeira, na sua vida de uma forma geral. Você ouve muitas reclamações. Só que regaçar as mangas para fazer algo diferente do que está acontecendo na sua vida, as pessoas não têm essa disposição de querer mudar. Na verdade, ela quer uma vida nova, uma vida com muita prosperidade, com muita abundância, só que ela não está disposta a sacrificar alguma coisa na vida dela. E nada vem de mão beijada, nada cai do céu. Você precisa agir, pessoal. Você precisa ir em direção à sua vida extraordinária, que com certeza, eu sempre falo isso, ela está ali adiante de você. Porém, você precisa fazer o quê? Você precisa dar o primeiro passo em direção a essa vida. Porque eu creio que todos nós já temos um destino. Quando nós fomos criados, a gente já tem tá traçado a nossa trajetória, o nosso destino. Só que o resultado dessa vida extraordinária, da vida que você deseja, tem a sua parte primordial. Que eu costumo falar que é 50% Deus, de ter criado a sua vida, e 50% você agir. Né? Então não adianta você ficar de braço cruzado, reclamando e não agir. Porque todos nós aqui que está acompanhando esse conteúdo neste momento, tem sonhos, não está satisfeito com a vida do jeito que está. Só que reclamar vai adiantar? Não, você precisa fazer algo. Porque não adianta você achar que são as pessoas que precisam fazer. A vida é sua. Então é você que precisa se propor a desenvolver algo diferente na sua vida. Porque a sua vida normalmente ela está acontecendo o quê? Algo normal. Você está reclamando da sua vida atual. Né? E o que você está fazendo de diferente do que você está fazendo na sua vida neste momento, do resultado que você tem na sua vida neste momento? O que você está fazendo de diferente para você ter algo diferente? Então, se você está fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, pessoal, não vai haver mudança. Infelizmente, não vai haver mudança. Vai passar anos e anos, você vai chegar a uma determinada idade, você vai estar cansado e você vai ver, você vai olhar para trás, para a sua vida, você vai ver o que eu criei de extraordinário. Poxa vida! Você teve uma grande oportunidade aqui, Deus, a natureza, a sua mãe te criou, trouxe você neste momento, né, com a ajuda do seu pai, e aí você está aqui uma vida normal, uma vida que monótona, uma vida que se não desenvolve, sabe? Você fica nessa situação e reclamações. Então esse conteúdo veio o quê? Para fazer você refletir nessa situação. Para onde você está levando a sua vida. E o resultado da vida que você está levando neste momento, a responsabilidade não é de Deus, não é do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus irmãos. Não, a responsabilidade é sua. Porque agora, neste momento, por exemplo, você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida. Agora cabe a você a agir. Colocar em prática esse conteúdo e desenvolver na sua vida. E o resultado, pode ter certeza que vai ser extraordinário. Por quê? Eu usei alguns desses temas do conteúdo que eu estou fazendo agora, neste momento, eu usei na minha vida há uns anos atrás. E eu estou colhendo frutos neste momento na minha vida. Então, eu vou passar aqui para vocês, bem resumido, pessoal,
o teor, o conteúdo que vai realmente de encontro à sua necessidade, e você vai ver como sua vida vai ser transformada. Mas primeiramente eu preciso ver uma disposição sua e acreditar realmente nesse conteúdo e colocar em prática na sua vida, tá bom, gente? E na verdade é assim, pessoal. Nós somos resultado dos nossos hábitos, que hoje vamos colocar como velhos hábitos. Então, quem você é agora, neste momento, a sua saúde, como que você como você é. Pessoal, eu me admiro muito a minha alegria, na verdade. Mas na verdade, assim, vamos focar nesse conteúdo, pessoal. O resultado de quem você é neste momento é reflexo, pessoal, dos seus hábitos. Você, nesse momento, pode ter certeza que eu estou falando aqui com pessoas, com jovens, que tem diversos sonhos, diversas ambições, na verdade. Muitos quer ser um atleta, um jogador de futebol, um jogador de basquete, natação. Alguns querem empreender, alguns querem ser cientista para criar alguma coisa e desenvolver uma situação que vai revolucionar a situação do seu país, não é verdade? Uns desenvolvendo em laboratórios medicamentos para curar algumas determinadas doenças. Então, temos diversos sonhos aqui, eu estou falando com diversos jovens e não, por que não pessoas já velhas que ainda têm sonhos. É importante você ter essa noção. Hoje, o resultado da sua vida, como que está agora, é reflexo, com certeza, dos seus hábitos, pessoal. Dos seus velhos hábitos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, um atleta. Você quer ser um jogador de futebol, por exemplo. Se você quer ser um jogador de futebol, você não quer ser um jogador meia boca. Você vai mirar normalmente nos tops, né, dos jogadores Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né, jogadores desse nível. Então, eu estou falando de jogadores da atualidade. Mas assim, o que você precisa colocar em mente? Para esses atletas que são extremamente bem-sucedidos na sua carreira, o que normalmente esses atletas fizeram? Com certeza eles fizeram de forma diferente dos demais, porque especificamente ele se destaca no esporte que ele pratica. E onde tem milhões e milhões de jovens, né, que praticam o mesmo esporte. Mas por que esse se destaca? Porque eles fizeram algo diferente. E o que eu quero propor nesse conteúdo é esse algo diferente. Ou seja, como você coloca, por exemplo, eu quero ser um atleta assim, dessa forma, daqui 5, 10 anos. E aí só que você tem que plantar a sementinha agora. Você tem que começar a trabalhar esse atleta dos seus sonhos agora. E como que você trabalha isso? Ou seja, treinando mais que os demais, cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, largar bebidas, cigarros, drogas, deixar de frequentar baladas, passar noites em claros. Então, isso eu só dando alguns itens, mas tem muitas mais coisas. Então, as pessoas querem o status desses grandes atletas, mas as pessoas não querem fazer o que esses atletas fazem. Que eles abdicam de muitas situações, eles abdicam de festas, de baladas, de coisas que normalmente eles são famosos, então normalmente eles são requisitados para as festas, grandes eventos. E eles são jovens, então, e eles têm que abrir mão disso. Por quê? Por um propósito maior. Então, os jovens, nem todos estão dispostos a abrir mão, né, depende da sua juventude, das baladas, das bebidas, né, mulheres, drogas, etc. Só que o que acontece? É o que você está plantando. Se você parte por esse caminho, o que eu estou propondo para você aqui,
Pode ter certeza, você vai ter muito sacrifício, você vai ter muitos espinhos nessa rosa, mas o que acontece? O resultado vai vir. Porque eu vou dar um exemplo aqui na minha vida. Porque antes, né, por exemplo, quem poderia imaginar? Eu, Matheus, modelo. Mas o que acontece? Quando chegou essa oportunidade, eu falava, as pessoas davam risada. Você nem mal sabe falar, não sabe andar direito, não sabe se vestir, como que você modelo? Só que isso entrou dentro de mim e eu falei assim, poxa vida, tá, para ser modelo, tá, mas o que um grande modelo faz? Quais são as suas características? O que ele faz para se destacar em ser um modelo bom, assim, um modelo que ele acha que é o modelo ideal, né? E eu fui, lógico, pesquisar, tá? Normalmente o modelo que ele precisa cuidar da sua saúde, ele precisa cuidar da forma como ele fala, ele precisa andar posturado, ele precisa saber andar, ele precisa saber se comportar, entrar no ambiente, ele precisa cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar do figurino que ele veste. Não só no momento que ele está fazendo o desfile, ou está fazendo a sessão de fotografias, os ensaios para as marcas. Não, ele precisa viver no seu dia a dia como modelo. Assim como um atleta. Ele não é só jogador de futebol no momento quando ele entra lá no gramado para ficar 2 horas disputando uma partida. Não. Ele é um atleta no geral, na sua vida normal, na sua família, cuidando do seu filho, cuidando do entorno da sua família, dos seus amigos. Ali ele mostra realmente, não é só no campo de futebol. Ali é só o momento que ele, digamos assim, que é o momento de lazer dele, porque é o que ele mais faz de bom. Então, é uma coisa mais a fundo do que isso, pessoal. É o nosso comportamento. E o que eu quero sugerir para vocês é isso. O que é fingir ser até ser? E aí, outrora, antes de eu chegar a estampar uma marca, fazer um trabalho de fotográfico para uma marca, eu imaginei isso. Eu imaginei como que eu seria, como que eu me comportaria diante da fotografia, das imagens, das posturas, de como que eu precisaria me comportar, como que eu poderia estar me vestindo e etc. Então tudo isso, ou seja, naquele momento eu fingi realmente antes de ser modelo. Mas quando chegou no momento eu concretizei e eu vi depois aquele resultado e passou um filme na minha cabeça. Poxa, realmente eu imaginei tudo isso e está acontecendo exatamente isso. Parece, gente, que é coisa louca, assim, coisa assim que foge da nossa imaginação, mas não é. Eu estou falando por experiência própria. Em relação também ao caso também do meu esporte favorito, que é a natação. Antes de eu fazer uma travessia, eu já imaginei, eu já colocando a medalha no meu peito. E o que aconteceu? Uma série de processos para me chegar até aquele momento. E aí eu tenho a medalha. Agora eu estou a medalha mostrando exatamente. E aí quando eu olho para aquela medalha, eu vejo, né? Aquele no início, quando eu imaginei tudo aquilo. E aquela medalha foi a coroação, né? Daquele meu esforço que eu tive, né? Aquela dedicação que eu tive, e o resultado foi exatamente como eu imaginei. Então, o que eu quero propor para todos nesse conteúdo é isso, pessoal. A partir de hoje, qual são os seus sonhos aí? O que você mais move o seu coração? O que faz o seu coração pulsar? Ser um atleta? É ser um empreendedor? Então você já imagina. Se isso já veio na sua mente, essa vontade, esse sonho, porque já existe, pessoal. Parece coisa magia isso, mas é coisa de Deus, é destino. Quando você começa a pensar em algo, você começa a imaginar, e você se sente até feliz. Poxa, realmente, olha, imagina o jogador de futebol entrando lá numa final de campeonato, ele com aquela camisa do clube, sabe, aquela sensação extraordinária que não cabe no nosso peito, porque eu já senti essa emoção com esses exemplos que eu dei para você. E aí, gente, depois que você vê concretizando aquilo, você fala assim, puxa vida, que coisa de louco, mas realmente, a nossa imaginação é surpreendente. Você se imagina algo, e aí quando você começa a fazer isso, o que eu quero passar para você de uma forma bem simples, pessoal.
O que é fingir ser até ser? Normalmente eu dei esse exemplo. O que é ser, que nem no meu caso, um modelo? Ah, vocês garotos, jogador de futebol, X, Y, um nadador, um boxeador. O que é esse atleta dos seus sonhos? Não estou falando nem que vocês coloquem o nome de vocês, o ídolo de vocês aí, não. Eu quero que você coloque você. O seu ídolo vai ser você mesmo. Né? Lá do futuro. Como que vai ser? Daqui 5, 10 anos. Como que vai estar a mentalidade dele? O que esse atleta faz? Ele dorme certinho? Ele passa a noite em claro? Ele bebe? Ele fica fazendo bagunça? Ele fica em festas, em baladas? Ele não faz atividade física? Ele não cuida do corpo? Ele não cuida da autoimagem dele? Ele não cuida da comunicação dele? Entendeu? Então você precisa fazer isso. Então, para você chegar naquele ponto da sua vida extraordinária, do seu sonho, você precisa fazer essas coisas gradativamente, pessoal. Tijolinho por tijolinho. É uma construção, sem pressa. Você vai chegar lá, pode ter certeza. Então, você tem que usar essas características. O que essa pessoa faz? Não precisa, gente, fazer todos os hábitos, não. Vai inserindo pequenos hábitos simples na sua vida. Por exemplo, você não tem o hábito de dormir poucas horas à noite. Né? Então você já coloca isso primeiramente como hábito. A partir de hoje eu vou tentar dormir 7, 8 horas, que é o ideal. Hoje, normalmente, eu não tenho costume de beber muita água. Então, para ser um atleta, para ser uma pessoa bem-sucedida, tem que beber bastante água. Então, vou inserir a água, a quantidade de litros suficiente para o meu corpo. Então, eu vou começar a tomar água. Normalmente eu ficava só na rede de fast food. Então eu vou diminuir o fast food, porque isso vai diminuir a minha possibilidade de eu chegar aos meus sonhos. Então, vou cuidar também da minha alimentação. Procura, de repente, um nutricionista profissional que vai te auxiliar nesse sentido. Começar a cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Começar a fazer uma atividade física, porque, por exemplo, se for para um atleta, você precisa estar bem fisicamente. Então, para isso você precisa treinar. Já começa a fazer, de repente, uma musculação, começa a fazer um treino específico de futebol mesmo, entendeu? Não importa. O importante vocês, gente, é dar o primeiro passo. É fazer... fingir é isso. Então, não é não estou querendo dizer que vocês vão ser impostores em fazer algo que não está acontecendo. Lógico que está acontecendo. Já está acontecendo na sua imaginação. É você mesmo. Você já está vendo você no futuro. E você está caminhando para isso. Você está mexendo a sua vida, trabalhando na sua vida para que aquele sonho concretize. E você acha que não vai acontecer? Deus não é injusto, pessoal. Ele já estipulou a sua vida, o seu destino. Agora cabe a você dar o primeiro passo em direção dessa vida. Essa vida extraordinária que todos nós foi proposto para nós. Só que por que muitos não conquistam? Porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar. Elas não estão dispostas a tirar o corpo da zona de conforto. De ficar dormindo até mais tarde na cama. Sabe, de deixar de treinar. Por exemplo, estamos no inverno, as academias vão diminuir. Mas as pessoas não têm um propósito? Aquela pessoa que tem um propósito, pode ter certeza. Pode estar chovendo canivete, mas ela vai. Né? Porque ela tem um propósito, ela tem algo maior. Ela tem um dever com ela. Porque ela prometeu, não foi para as pessoas aí fora. Nem foi para Deus. Ela prometeu para si mesma. Que ela ia mudar, que ela ia ter uma vida nova. Uma vida extraordinária. E se ela não fizer, ela vai estar cada vez mais distante daquela vida que ela mesma prometeu para ela mesma. Entendeu? Então essa é a pegada, pessoal. Não é possível que vocês não tenham entendido a mensagem que eu quero passar. Ou seja, bem simples, não é verdade? Então, gente, que tal vocês pegar esse conteúdo, absorver do fundo do seu coração? Pode ver, gente, eu estou fazendo isso aqui porque é resultados que aconteceu na minha vida. Porque eu seria um mentiroso aqui, passar para vocês aqui algo que eu não vivo. Então as pessoas próximas de mim sabem do que eu estou falando, que eu vivo isso que eu estou falando. Então, não é possível que vocês não vão
acreditar nesse conteúdo e colocar em prática. Porque pode ter certeza, se vocês colocar em prática, vocês vão ter o resultado. E eu não engano ninguém. Não vai ser fácil. Porque é uma mudança radical. Você tinha uma vida de uma forma que você outrora se reclamava, você estava insatisfeito e agora você vai ter uma nova vida. Ou seja, então você vai exigir sacrifício. Porque você vai fazer mudanças. Você vai fazer coisas diferentes para ter uma vida diferente. Porque do contrário, você vai continuar a vida do jeito que está. Tá bom, gente? Então a gente vamos entrar num momento importante aqui do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão, pessoal. E a reflexão é o seguinte, pessoal. Qual que vai ser a primeira ação que você vai tomar em direção dessa nova vida? Se for necessário, pessoal, coloque no papel para você não esquecer. Marque lá. Qual que vai ser a sua primeira ação? E eu não estou falando de grandes coisas, não. Eu estou falando para você mudar só um único hábito. Um simples hábito. E assim, normalmente os hábitos funcionam assim. Você, no começo, você vai ter um sacrifício, né? Você vai ter aquela dificuldade. Assim como dirigir, por exemplo, né? Você pensa muito em tudo que você vai fazer, em trocar marcha, em dar seta e etc. Só que depois que você já memoriza isso, você já fica enraizado na sua mente isso, vira tudo automático. Então, os hábitos em qualquer área da nossa vida funcionam da mesma forma. Então, por exemplo, você vai ter o hábito de você cuidar do seu corpo, de fazer uma atividade física. Automaticamente, esse hábito já vai induzir você a criar outros hábitos. Por exemplo, cuidar da alimentação. Você vai se preocupar mais com o seu sono. Você vai se preocupar com a roupa que você veste, porque você quer estar sempre bem, né? Com a autoestima elevada. E você com um corpo legal, com a roupa legal, você vai entrar em qualquer lugar, fazer qualquer negócio, porque você está com a autoestima elevada. Você está com uma autoconfiança, porque você já trabalhou isso, né, nas academias. Então, um simples hábito, aí você escolhe fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma musculação, ou de repente um hábito, dizer, por exemplo, você tinha dificuldade de dormir 7 a 8 horas por noite, então o hábito que você vai inserir é procurar a partir de hoje, procurar dormir 7 a 8 horas por noite. Você tinha o hábito de tomar pouca água, então você adquire o hábito de ingerir mais água. Então, não importa, escolha um único hábito e desenvolva ele. Depois que você desenvolver esse outro hábito, você parte para um outro hábito. E aí você vai se desenvolvendo automaticamente. Quando você vê, você já está realizando aquele seu grande sonho. Porque você não está parado, você está se movimentando. Então, gente, não existe... Deus, a natureza é implacável. Você está fazendo por onde? Você está plantando uma semente. Não é possível que você não vai colher. Toda a semente que você joga numa terra boa, você vai colher. Então, a semente você está plantando. Então, pode ter certeza que o resultado vai ser extraordinário. E aquela vida que está logo ali, você vai chegar até ela e vai desfrutá-la. E você vai lembrar desse conteúdo. E você pode ter certeza que você vai ter uma sensação maravilhosa dentro do seu coração. E você vai sentir vontade, pessoal. É tão grande essa alegria que você vai sentir vontade de passar para as demais pessoas. E isso é o que me motiva, é o que me deixa mais feliz. E só que, o que eu peço para vocês? Para que esse conteúdo chegue para essas pessoas, para os seus amigos, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com o seu amigo, aquele amigo seu que você sabe que tem todo o potencial e ele está precisando digamos assim, desse empurrãozinho para desenvolver na carreira dele, na vida dela. Então, que tal você compartilhar com seu amigo, se inscrever no meu canal, fazer comentários na barra de comentários aqui do YouTube. E o feedback de vocês é importantíssimo. O YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, relevante e vai distribuir para mais pessoas, gente. Porque esse é o objetivo. Plantar essa sementinha no coração de cada pessoa e fazer essa sementinha brotar e virar uma grande árvore, uma vida extraordinária. Tá bom, gente? E o objetivo era esse. Fica com Deus. Um beijo em todos aí. Uma ótima semana a todos. E com certeza, semana que vem estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.